Olá pessoal, tudo bem? Dr. Renato Jordão. Hoje vamos conversar a respeito de provisórios sobre implante. Qual é, como você faz para escolher o melhor tipo de provisório para o seu implante, para o seu caso? Quais são os tipos de provisório que você tem, que nós dentistas temos e nós podemos te ajudar nessa situação? Será que essa prótese provisória ela pode atrapalhar a sua vida durante o tratamento? Então, se esse é o seu interesse, se você quer saber um pouquinho mais a respeito de prótese provisória, fica comigo até o final do vídeo que agora você vai entender tudo a respeito desse assunto. Todo mundo sabe que quando faz o implante, é necessário esperar um período de cicatrização desse implante ao osso. Nós chamamos isso de ósseo-integração. O implante precisa se fixar, precisa se ósseo-integrar ao osso do paciente. E nesse período, você que também me assiste muito aqui no canal, você já aprendeu que os implantes não podem sofrer nenhum tipo de estímulo durante esse processo de cicatrização. Estímulo que eu digo, pessoal, é você forçar em cima da região aonde você fez implante, tá? Você não pode mastigar, você não pode ter nada batendo naquela região onde você fez o implante, porque senão às vezes você pode até perder esse implante, tá? Então, não pode acontecer esse estímulo. E talvez o provisório possa gerar esse estímulo. Então, todo mundo fica com muito medo porque não quer perder o tratamento que fez, né? Só que por um outro lado, também não quer ficar sem dente. Dente é importante, você precisa de dente para fazer, para viver, para ir nos lugares, para se relacionar, e fica muito difícil essa situação. Coloco um provisório que de repente pode me atrapalhar, fixa em provisório, mas eu não posso ficar sem dente. O que você faz? Vamos falar hoje, então, para que você entenda de maneira bem simplificada a respeito desse assunto. E eu vou fazer o quê? Eu vou te colocar quais são os tipos de prótese provisória que a gente pode utilizar nesses casos, tá? O que pode acontecer, qual é a melhor indicação para todos os tipos de caso. E assim você vai se tornar, com certeza, um expert nesse assunto e você vai ficar mais tranquilo para que você possa pensar em fazer seu tratamento e até mesmo conversar um pouco melhor com o seu dentista. Gente, primeiramente, para que serve um dente provisório? Dente provisório, em primeiro lugar, ele serve para restabelecer a estética. Você voltar a ter seu dente, você não ficar com um buraco, tá? Na hora que você sorri, na hora que você fala, na hora que você conversa, isso poderia estar atrapalhando você, tá? Então, a primeira função é devolver a estética. A segunda é auxiliar também na fala. Às vezes você vai ficar sem dente, você fala meio assobiado, você não fala direito, não reproduz as palavras direito pela ausência dos dentes, né? Os dentes, os nossos dentes também têm essa função de auxiliar na fonética das palavras. Então, você ficar sem o seu dente, você pode sim vir a talvez não pronunciar direito, até um pouco de problema na pronúncia das palavras. E por final, a outra função é de proteção, tá? Proteção. Proteção do quê? Exatamente daquela área aonde a gente fez a cirurgia e a gente não pode de maneira nenhuma estar passando nenhum tipo de estímulo, nenhuma pressão, nada. Aonde foi feito o implante tem que ficar intacto, não podemos ter nenhum tipo de transmissão de força. E quando eu falo em transmissão de força, eu falo de mastigação. Não podemos ter nenhum tipo de mastigação transmitindo força aonde você fez o seu implante, tá? Então, eu tenho a função, o provisório é importante para a estética, ele é importante para a fala e ele também é muito importante na proteção do meu implante que eu acabei de fazer. Então vamos falar
quais são os tipos de provisório que eu tenho quando eu faço o implante. Primeiro tipo que eu queria te falar é o tipo fixo sobre o próprio implante. Nesse caso, pessoal, o que vai acontecer? O dentista vai instalar os implantes e, depois que ele instalou os implantes, ele já coloca os componentes sobre o implante e coloca o dente sobre os componentes sobre os implantes. Então você vai receber, logo após a instalação dos implantes, você vai instalar os provisórios que eles vão ficar sustentados pelos implantes. Aí você talvez possa estar se pensando assim: nossa, mas esse dentista, ele acabou de falar que não pode transmitir força, estímulo, mastigação para o meu implante. E agora ele está falando de colocar um provisório em cima do implante. Sim, pessoal, essa técnica é a chamada carga imediata, tá? Carga imediata é quando eu instalo os implantes e eu já coloco um dente provisório em cima desses implantes, tá? Em até 72 horas, tá? Isso a gente chama de carga imediata. Qual que é a grande sacada? O que é bom é que na carga imediata, quando você coloca a prótese já direita, imediatamente sobre o implante, a gente consegue como se estivesse ativando, acelerando o processo de ósseo integração, tá? Então aí você talvez também agora está se pensando, poxa, mas a carga imediata é maravilhosa, então por que não se faz carga imediata sempre para que a gente consiga acelerar esse processo? A gente não faz porque a carga imediata nós não conseguimos fazer a carga imediata em todos os pacientes por uma série de fatores, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais a respeito de carga imediata, eu tenho vídeo aqui no canal, vou deixar aqui para você, ó, para que você possa depois estar assistindo esse vídeo, que também é muito importante. Se você quiser saber, vai lá, assiste o vídeo e aí você vai saber um pouquinho mais a respeito de carga imediata, tá? Então, pessoal, nesse tipo provisório fixo, diretamente sobre os implantes que eu acabei de instalar, tá? Esse é um primeiro tipo. Nesse caso, os provisórios ficam bem firmes em cima do implante, pode ser parafusado, pode ser cimentado, tá? Então, é muito legal, porque nesse período que vai estar cicatrizando, vai estar acontecendo a óssea integração, é legal porque esse provisório, muitas vezes, ele já cria um contorno gengival muito bonito, tá? A gente já vai trabalhando aquele contorno gengival e deixando depois uma prótese muito mais bonita, uma prótese definitiva muito mais bonita, tá? Para você colocar na sua boca, tá? Então, quando é possível colocar o provisório logo após a instalação do implante, fazendo a carga imediata, isso é muito legal, porque também já vai condicionando os tecidos gengivais e futuramente isso já vai estar prontinho para você colocar um dente mais bonito, uma prótese mais adequada na tua boca. O segundo tipo de provisório que a gente pode colocar é o provisório fixo sobre dente. Agora é diferente. O anterior eu colocava direto em cima dos implantes. Agora eu vou colocar em cima dos dentes. Eu vou usar os dentes que estão ao lado da minha falha para eu colocar o provisório. Então, pessoal, nesse caso, na minha opinião, é o provisório mais seguro que a gente tem quando a gente não faz carga imediata, tá? Por quê? Porque ele vai ficar em cima dos dentes. E na hora que você mastigar, esse provisório, por ele ser fixo e ficar em cima dos dentes, ele não vai transmitir nenhum tipo de força de mastigação para o seu implante que está lá embaixo, tá? Então ele protege realmente o implante que está lá embaixo. É muito bacana, é muito legal. Se no seu caso você puder fazer esse tipo de provisório, é muito legal. Esse provisório, ele só vai poder ser feito, né,
Se de repente você tiver já os dentes preparados, tá? Os dentes que vão receber o provisório já estiverem preparados. Porque às vezes você vai fazer os implantes, você já usa uma prótese fixa, tá? E aí você está querendo colocar os implantes naquela região aonde você não tem o dente, que a prótese fixa está por cima. Então, nesse caso, o dentista já tirou a prótese fixa que você tinha antiga, já fez um provisório, já deixou prontinho para ele poder remover o provisório, fazer os implantes e instalar de novo o provisório, tá? Então, esse caso é fantástico. Agora, você ter que desgastar um dente, que às vezes o dente está bom, para você fazer só o provisório, para depois você fazer os implantes, não vejo isso como uma boa situação, porque você vai estar desgastando o dente que está bom. Por que você vai desgastar dente que já está bom para fazer um provisório? Aí você vai ter que fazer uma coroa nele, tá? Então você vai aumentar teu gasto, você vai ter a desvantagem de desgastar um dente que está bom. Então não vejo isso com bons olhos. Só a opção de fazer o provisório fixo sobre dente é só quando você já tem dente preparado, ou de repente os dentes que estão ao lado não estão numa boa condição, e aí você até pode estar utilizando essa situação e depois fazendo os dentes individuais, né? Depois que você colocou os dentes, você faz o dente sobre o implante, depois os dentes que você utilizou para segurar o provisório, você vai ter que fazer algumas coroas individuais também. Aí, nesse caso, fica muito legal, fica bacana, tá? Mas você está aumentando sempre mais o gasto do seu tratamento. Uma outra forma fixa, tá? Da gente fazer um provisório, só que essa forma ela é mais para dente individual. Quando você for um dente só, e de preferência dente da frente, porque dente de trás provavelmente não vai aguentar o esforço de mastigação e esse provisório vai cair. Mas quando se trata de dente da frente, o dentista ele consegue pegar um dente que é tipo um dente que é colocado em dentadura. A gente tem plaquinhas com vários desses dentinhos no consultório. E eu pego um dentinho desse aí e eu vou lá aonde está faltando um dentinho aqui na frente, aonde eu fiz o implante, e eu posso grudar, entre aspas, eu vou colar ele com a minha resina. Eu colo nos dois dentes do lado. Coloco o dentinho e colo e grudo ele nos dois dentinhos ao lado daquela falha aonde você fez o implante, tá? Então, isso dá para a gente fazer, porém, eu já aviso que às vezes pode acontecer desse dente cair muito, desse dente não parar muito, tá? Porque, às vezes, por um hábito alimentar do paciente, não é nem questão, não vejo nem muito como questão do paciente não ser colaborativo. Às vezes isso cai realmente, porque o paciente, ele não pode mastigar nada ali em cima, morder nada ali naquele lado, ele tem que sempre jogar a alimentação um pouquinho para o lado, porque se ele morder em cima, não vai aguentar e vai cair, tá? Então, assim, isso é só para paciente, assim, muito bem condicionado mesmo, paciente que está, assim, sabe, tem que entender muito essa situação e muito cuidadoso para não ficar colocando esse dente toda hora caindo, tá? Porque, infelizmente, os dentistas não têm muito o que fazer, conseguem fazer grudadinho ali com a resina, mas, infelizmente, é muito frágil e ele pode ter recorrência de ficar caindo enquanto você está esperando o seu implante osseointegral. Uma outra forma da gente fazer, um outro tipo de provisório que a gente pode usar, é a prótese removível do paciente ou fazer uma prótese removível provisória para o paciente. Na prótese removível, eu tenho dois tipos, gente. O primeiro tipo é aquela que o paciente já usa e ela tem grampos, aqueles grampinhos metálicos, tá? Esse tipo de prótese, ela a estrutura metálica dela, ela é muito próxima, ela fica muito próxima da gengiva. Então, se você colocar
essa prótese, mesmo depois que os tecidos já tenham desinchado, já passou um tempinho, mesmo assim, essa prótese, ela pode vir a comprimir o implante que está embaixo, tá? Não tem jeito porque é muito íntimo o espaço que eu tenho da estrutura metálica até a minha gengiva. Então, isso pode acontecer, tá? Como eu tenho entre a estrutura metálica e a gengiva ainda tem uma camada de resina, resina acrílica, o dentista ele às vezes ele pode tentar remover um pouco dessa resina acrílica para não pressionar aquela área. Mas isso tem que ser feito de forma muito cuidadosa, como que eu posso dizer? Tem que ser feito de forma muito otimizada, realmente tem que dar o espaço entre a gengiva e a prótese, para que não fique mesmo assim pressionando a sua gengiva e, por consequência, o seu implante que está embaixo, tá? Então, tem que ser feito com muito cuidado isso, e mesmo que fez o desgaste, às vezes pode ainda acontecer de estar pressionando. O paciente tem que notar isso durante o uso, tá? Tem que tomar bastante cuidado com a peça removível quando tem esses metais, tá? Essa estrutura metálica. Agora, eu tenho também aquela minha prótese removível, tá? Em acrílico só, sem nenhum tipo de estrutura metálica. Às vezes ela tem só um fiozinho, né? Parece um fiozinho metálico para ajudar a encaixar. Não tem problema. Essa peça ela é feita só em acrílico, tá? Então, desde que ela esteja bem estabilizada na boca, o dentista ele pode fazer alguns alívios, alguns desgastezinhos nessa peça e colocar na boca do paciente para que ele permaneça com esse provisório durante o tempo de osseointegração e ela não faça nenhum tipo de compressão, tá? Naquela área dos implantes, tá certo? O problema da prótese removível, seja qualquer tipo de prótese removível, elas são mais, digamos, perigosas. A gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com elas, exatamente por conta de pressionar. São peças que podem vir a pressionar a área onde você fez o implante, e elas também, às vezes, você acha que tá certinha, mas às vezes ela está pressionando a sua área de implante, tá? Em alguns casos, elas não têm muito boa estabilidade. As que não são de grampinho, às vezes elas podem desgastar muito rápido e começar a não ter muita estabilidade na boca e aí começar a apertar, tá? A gengiva. Então, se o seu caso é esse, você tem que tomar muito cuidado para você notar se na hora que você fecha, que você morde os dentes, se essa peça não está indo em direção à tua gengiva, tá? Porque se ela estiver indo, ela precisa fazer um novo desgaste nela ou tentar alguma outra forma de provisório para que você coloque ali e você não corra risco de perder o seu implante. Mas qual é o melhor tipo de provisório para você? Gente, o, essa questão do provisório, você pode prontamente estar conversando com o seu dentista, desenvolvendo aí trocando uma ideia com o seu dentista a respeito desse assunto, do que você gosta, do que você quer, e aí ele que vai decidir o que vai ser melhor para você, baseado no que você está passando para ele, tá? É, eu só atento aqui que a gente, de novo, tem que tomar muito cuidado com as próteses removíveis, tá? Porque por questão delas não estarem pressionando aquela região dos implantes, tá? Mas isso é uma questão que você vai ver com ele, vai analisar a questão estética, vai analisar a questão de custo, tá? Ah, eu posso ficar sem usar provisório? Se você puder ficar sem usar provisório, com certeza você não correria risco algum, tá? De nenhum tipo de prótese estar pressionando aquela região aonde você fez seu implante. Então, seria muito bom. Mas eu entendo que nem todo mundo consegue ficar sem prótese, tá? Então, cabe você conversar direito com o seu dentista, colocar todas as suas dores, né? Como que você leva, como que é a sua vida. Tem gente que fica mais tempo em casa, que trabalha em casa, tem gente que não pode. Então, vocês vão conseguir chegar num acordo, tá? Para que você consiga
ficar prontamente satisfeito enquanto você passa por esse período de ósseo-integração para você fazer seu dente definitivo. Pessoal, independente do provisório que você vai utilizar, você tem que tomar muito cuidado com esse provisório, tá? Dente provisório é um dente provisório, tá? Você não pode achar que você já está com uma prótese muito boa, de boa qualidade na boca, tá? Ele apenas está ali para passar um tempo. O nome dele já fala, é provisório, tá? Então, você durante esse período, você tem que tomar um pouco de cuidado com a alimentação, não exigir muito desses dentes, tá? Porque eles podem quebrar, eles podem cair, tá? Às vezes esses dentes podem cair num domingo, num sábado, que você não tem um dentista para que você possa procurar. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. A higienização também, procure saber direito com o seu dentista. De repente, se você for usar um provisório fixo, você tem que tomar bastante cuidado para higienizar direitinho. Peça orientação para o seu dentista, tá? Porque se você deixar a prótese fixa, como a gente já sabe, são próteses mais difíceis da gente poder higienizar. E se você não higienizar direito, se começar a juntar restos de comida, formando placa, ali naquela região onde você fez o seu implante, você pode começar a ter uma inflamação, às vezes até uma infecção e perder seu trabalho, tá? Então, se atente para os cuidados, não exija muito do seu provisório e higienize ele de forma correta, tá? Para que você não tenha tempo, não tenha problema, tá? Nos seus implantes de forma precoce. Pessoal, eu queria passar para vocês uma grande novidade, uma grande notícia, para as pessoas que tiverem no nosso grupo de WhatsApp, tá? Eu vou deixar aqui o link para vocês na descrição dos vídeos, tá? Vou passar aqui para você também, tá? Para quem tiver no grupo de WhatsApp, eu vou sortear algumas vagas, tá? Eu ainda estou vendo direitinho, mas eu vou sortear algumas vagas para o nosso novo treinamento Implantes Sem Complicação, tá? É um treinamento que eu estou lançando em breve, tá? Aonde eu vou te treinar, eu vou falar de uma forma mais próxima, tá? Tudo que você precisa saber a respeito dos implantes dentais durante o seu tratamento, para que você evite cair nas maiores complicações que eu estou vendo que os pacientes que tem acontecido com as pessoas, com os pacientes, tá? Então, vai ser um treinamento onde a gente vai marcar algumas datas e eu vou ter a condição de conversar de forma mais particular, de forma mais próxima a um público menor, né? Então, como a gente vai limitar as vagas das pessoas que vão fazer esse treinamento, eu vou ter condição de atender a esse grupo de uma forma mais próxima, tá? Então, nesse grupo de WhatsApp, a gente vai estar colocando todas as informações a respeito desse treinamento, de como vai funcionar e muitas outras coisas também depois a respeito dos implantes dentários, tá bom? Então, se você ainda não faz parte, tem o link aqui para você, tem o link também na descrição desse vídeo, tá? Peço para que você entre lá e aí em breve, quem sabe, você vai ser o meu aluno nesse treinamento que vai ser, eu tenho certeza que vai ajudar muito a vocês. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.